Olá, Amanda, muito bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite. Todo mundo preparado para a gente falar aí de inteligência emocional, como as emoções podem nos ajudar no gerenciamento, né, na negociação. Muito bom ter vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam aí super animados para a gente começar uma live muito interessante. Daqui a pouco o nosso convidado especial está entrando. Seja bem-vinda, Lohane. Gente, então a gente está conectando agora com o Carlo. Vamos colocar pontualmente, porque a gente quer ao máximo aproveitar essa noite de hoje. Bem-vinda, Darlene. Bem-vindo, Carlo. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo, e você? Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo na santa paz. Que ótimo, eu fico feliz. Seja muito bem-vindo. Quero te agradecer muitíssimo pelo aceite ao convite da Celere, né? O Carlo, pessoal, para quem não sabe, ele é um amigo, né? Além de trainer da Celere, nós somos pares lá, mas ele é um amigo, eu o conheci ainda na Cambori, quando nós éramos professores lá. Eu acho que o Carlo ainda continua, né, Carlo? Não, eu saí no meio do ano passado também. Ah, entendi. Bom, mas continuamos juntos agora na Celere, não é verdade? Exatamente. Então, mais uma vez, obrigada por ter aceito. Bom, pessoal, vou apresentar o Carlo André Oliveira, professor especialista nas áreas de negócio e saúde, 20 anos de docência, com experiência em cursos profissionalizantes, graduação e pós-graduação. Desde 98, atuando no mercado hospitalar, médico, farmacêutico. Possui grande experiência na área de produção e negociação, tanto pública quanto privada, bem como gestão de equipes. Hoje ele é palestrante, consultor empresarial e treinador corporativo. Master Trainer Coach e hipnólogo. Olha o perigo de falar com esse homem, meu Deus do céu. Eu não sabia disso? Pois então, tá vendo? Brincadeiras à parte, né? Só você, Camila. Então, seja muito bem-vindo. Eu vou me apresentar antes da gente começar. Eu me chamo Camila, Camila Paiva. Sou Head de Gestão com Pessoas na Celere, então atuamos com a estruturação de projetos de recursos humanos. E, além disso, sou especialista em liderança e gestão empresarial, atualmente no mestrado em psicologia na Universidade Federal de Goiás. E a gente está aqui hoje para a gente falar como negociar melhor utilizando as emoções a nosso favor, né, Carlo? A gente tem percebido aí nas empresas que hoje as duas grandes demandas da liderança e também do RH é gerenciar conflito e negociar. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? A gente diariamente tem tido que negociar com fornecedores, a gente tem tido que negociar com colaboradores, porque a gente está tendo que mudar a jornada de trabalho, horário de refeitório, enfim. Se eu ficasse listando aqui tudo que a gente gerencia todos os dias e que a gente negocia, a gente teria uma lista gigante, né? Mas o fato é, a gente tem que negociar e a gente tem que negociar melhor. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você é: como que a gente pode se preparar para a gente ter uma negociação de sucesso? Pois então, Camila, assim, obrigado primeiro, né, pelo convite. É sempre um prazer estar com você, estar com a Celere. E assim, nessas nossas andanças, né, dentro das empresas e nas universidades por onde nós passamos, instituições de ensino superiores por onde damos aula, você falou assim, você fez uma introdução maravilhosa, e aí quando você ainda tem, só para você ter uma ideia, de ontem para hoje ainda teve uma outra situação do governo estadual,
com mudanças e articulações de horários, né? Onde cada mercado está tendo um horário específico para seu time, né, de colaboradores. E aí você me pergunta como negociar isso em tempos, né, de crise na saúde, crise na economia de maneira planetária. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está lidando com personalidades. Nós estamos com equipes que têm suas personalidades, que têm seus temperamentos, que têm seus próprios problemas pessoais ou profissionais e carregados de experiências de vida. E aí, de repente, chega você, um líder de recursos humanos ou um líder de equipe, para conversar sobre isso com a sua equipe, negociar isso. Como é que você negocia em meio a tantas emoções, né? Então, essas são situações que a gente precisa começar a entender que existe uma lista de coisas. Mas algumas delas, eu parto do princípio inicialmente de empatia, de reciprocidade, de inteligência emocional, que a gente possa fazer realmente, digamos, trabalhar novas formas de contornar situações. E isso tem um pouquinho aí de comunicação mais assertiva, não violenta, de você entender o comportamento, o perfil comportamental do outro, porque muitas empresas já fazem esse trabalho. Então, Camila, é uma lista de coisas que a gente precisa entender dentro de um contexto para saber como negociar essas coisas dentro das empresas, dentro das equipes, né? Legal, legal. Excelente, né? Não tem como falar de negociação sem falar do público que eu estou negociando, né? Eu preciso estar muito atento a esse público, às necessidades desse público, porque essa é uma premissa básica, né? A negociação ela tem que ser, acima de tudo, ganha-ganha, não é isso? Exatamente, bem assim. Bem isso mesmo. Essa parceria ganha-ganha, a gente fala muito sobre isso em aulas de marketing, né? Então, aula de marketing e vendas, a gente trabalha muito essa coisa do ganha-ganha. E hoje, mais do que nunca, se não tiver essa união, Camila, por isso que eu dei o nome de reciprocidade, né? Eu faço o bem para você, existe uma tendência de que você faça o bem para mim, principalmente num momento como esse. E dentro das equipes, né, principalmente agora, onde as reuniões elas estão restritas, não pode ser mais daquele jeito, dentro de uma salinha pequena com 10, 15, 20 pessoas, né? Até isso tem que ter um novo jeito de trabalhar. Eu tenho visto isso dentro de uma instituição de ensino superior onde eu dou aula de pós-graduação, Camila. Tem instituições que simplesmente avisaram para os alunos assim, olha, está aqui o aviso, a partir do dia tal, as aulas são somente em EAD e pronto. Outras instituições, elas estão simplesmente chegando e negociando com seus alunos. Então, imagina, não deixa de ser uma questão de você entender e gerenciar essas negociações dentro das suas empresas. Legal, legal. É importante pensar nessas condições também, né? No contexto, no interlocutor. E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, né? Porque gerenciar emoções nada mais é do que conseguir agir com inteligência emocional. A gente tem várias habilidades que compõem a inteligência emocional, e entre elas a gente pode citar a inteligência intrapessoal, que é o quanto eu me conheço, e a interpessoal, que é o quanto eu conheço o outro, ou seja, o quanto eu conheço a pessoa a qual eu estou negociando. Quando a gente fala da habilidade intrapessoal, é importante que a gente esteja muito atento aos nossos recursos internos, né? Então, assim, como é que eu reajo frente a uma negociação? Eu vou para uma negociação com tranquilidade, ou estou com receio e com medo de ir para essa negociação. Quando eu estou negociando, que eu sinto raiva, como é que eu lido com essa raiva, né? Quando eu recebo uma objeção ou quando eu recebo uma negativa. Então, isso é extremamente importante. Porque a gente reconhecer como é que a gente funciona diante dessa negociação vai ser fundamental para que a gente tenha sucesso ou não. Então, por exemplo, se eu sinto raiva durante uma negociação, o meu tom de voz, ele muda? A minha expressão facial, ela muda? Ou eu consigo gerenciar essa emoção
para que eu encontre solução do que mais eu posso fazer para não perder essa negociação, né? Então, eu acho extremamente importante as pessoas entenderem que é fundamental a gente desenvolver essa habilidade intrapessoal, que é o me reconhecer. O quanto eu me preparo para ir para essa reunião, e preparar tem a ver com me conhecer. Falou tudo, minha amiga. É incrível isso, porque imagina só, tendo a base do conceito da inteligência emocional como sendo compreender e gerenciar as próprias emoções, quando a gente trabalha isso, e aí você pode externar isso junto a outra pessoa, mas antes de externar isso, primeiro ter domínio das próprias, né? E aí, quando você comenta sobre isso, eu lembro de algumas passagens, assim, dentro das minhas andanças, né, dos meus clientes como consultor, eu vejo muitas situações onde a falta dessa inteligência emocional, ou a falta desse controle, dessa compreensão das emoções, faz com que as pessoas, inclusive, percam as oportunidades até de crescimento, tanto horizontal quanto vertical dentro das empresas, né? E isso faz com que você fique pensando assim, meu Deus, como que eu posso perder uma chance dessa por um simples desequilíbrio de não saber lidar com o meu colega, meu par de profissão ou qualquer coisa assim. E aí imagina quando você já é um líder dessas equipes, né? Então, você como líder dessas equipes, a primeira coisa que vale a pena para que você aproveite melhor dessas oportunidades de estar com o seu time e controlar seu tom de voz, além disso tudo que você falou, a sua expressão facial, né? Fazendo um parênteses aqui sobre expressão facial, a nossa comunicação não verbal, ela tem uma gigante importância dentro do mundo das negociações. Então, não importa nem tanto o que você está falando, mas a forma, o tom de voz e a forma que você está gesticulando com as mãos ou até mesmo, né, obviamente, com o seu rosto. Mas, pensando nisso, assim, primeira coisa é você controlar, você conhecer essas suas emoções. O que realmente te traz chateação, raiva, quando foi isso? Faça uma anamnese de você mesmo e faça uma retrospectiva. Se pergunte e responda pensando nos seus últimos comportamentos de estresse, por exemplo, ou de desafios, né, situações desafiadoras que você teve. Então, conheça um pouco mais sobre essas emoções e aprenda a lidar com elas. Basicamente é isso, é entender aquilo, qual é o gatilho. Então, onde que eu desligo esse gatilho? Então, essa é uma questão que pode ser feita. Desenvolver, por exemplo, a empatia. É uma das coisas que talvez seja mais importante dentro desse trabalho junto às equipes, né? Nesse instante, aqueles gestores que estão sabendo conversar com os seus colaboradores, tanto na explicação básica, não somente do Covid, mas de questões da economia, de questões trabalhistas. Então, e saber explicar isso meio que no beabá, tendo a paciência, ou primeiro questionando aquilo que a pessoa quer saber, eu acho que já é um início de um trabalho de empatia forte que precisa ser feito. E aí, junto com a empatia, vem a autopercepção, a sua autoexpressão, a sua, sei lá, a sua dimensão interpessoal, ou seja, quem realmente está ao meu redor, né? E trabalhar de maneira que a gente chama de congruente, para não ter uma distonia disso, né? Então, faça exatamente aquilo que você está falando que vai fazer, de maneira calma, de maneira paciente, e entenda o quanto que você está motivado para isso. Trabalhar esses detalhes junto com a motivação que você quer muito que aquilo funcione, que aquilo dê certo, é fundamental. Legal, excelente. Bom, então para começar a colocar em prática essa autopercepção, né? Porque primeiro para a gente lidar com o outro, para que a gente tenha habilidade interpessoal, que está muito ligada à empatia, fantástico você trazer sobre a empatia, a gente precisa se reconhecer. E para a gente se reconhecer, a gente quer dar 2 sugestões práticas para vocês, galera. Que a primeira um dos pioneiros do estudo das emoções, né, Paul Ekman, ele identificou que todos nós temos 7
expressões faciais em comum. E aí ele tem um filme que é baseado nos estudos do Paul Ekman, que é Engane-me se puder. Então a gente deixa aí de sugestão para que vocês vejam. E uma outra possibilidade extremamente prática, hoje a gente tem vários aplicativos, né? Entre eles a gente tem o Cogni, Cogni, que vocês conseguem registrar a situação que vocês tiveram uma emoção intensa, que situação foi essa, que pensamento que você teve, que emoção que te gerou e como é que você reagiu. Então, você pode começar a fazer o registro das suas negociações, para que você comece a perceber um padrão de emoção, né? Então, assim, você está sentindo muito medo quando está entrando para uma reunião, ou você está sentindo muita raiva quando você recebe uma objeção ou recebe um não. Então, é uma ferramenta extremamente legal para que vocês comecem a se perceber. Não é isso? Muito bem, isso mesmo. Eu tenho até um livro também que eu li recentemente, que chama Agilidade Emocional. Ele é até um livro barato, assim, deve ser o quê? Uns R$30, 20 e poucos reais. Não me lembro aqui agora, me perdoe o nome de quem o escreveu. Mas ele ensina muitos passos interessantes, que é sempre para uma mudança, que a gente chama de mudança de mindset, né? Que é a mudança de estado de pensamento para que você alcance lugares melhores. Então, agilidade emocional, já que você está fazendo essa parte aí agora, eu estou lembrando desse livro também, é muito bacana. Perfeito, excelente, é um livro muito bom mesmo. E a gente falando de inteligência emocional, a gente não tem como falar um pouco mais sobre a habilidade interpessoal, né? Porque a habilidade interpessoal é saber lidar com o outro e reconhecer bem essa pessoa a qual eu estou negociando. Então, é muito importante, eu vou te dizer a minha percepção, você me diz se eu estou correta, Carlos. Eu entendo que é muito importante quando a gente está indo para uma negociação, a gente entender qual é a necessidade do outro, né? Qual é a dor dessa pessoa e que remédio que eu posso oferecer nessa negociação. Então, assim, eu preciso sim olhar para as minhas necessidades, mas eu também preciso olhar para a necessidade do outro. Eu preciso reconhecer como ele se sente, porque quando ele faz uma objeção, não é só uma objeção, existe um sentimento por trás daquela objeção, existe uma percepção por trás da objeção. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente entender é o quanto eu estou me dedicando a construir uma relação confiável e duradoura com essa pessoa que eu estou negociando, né? Eu entre em contato com ela só no momento que a gente tem que negociar, ou ele é um liderado meu e eu sempre estou acompanhando como ele está, a gente sempre se fala, a gente tem momentos para falar de outras coisas que não negociar, né? Então, a minha percepção é muito essa, que para que a gente desenvolva a habilidade interpessoal, a gente precisa se dedicar muito a esses pontos e eles vão favorecer muito para que a gente tenha uma boa negociação. Eu estou certa ou você tem uma visão um pouco diferente? Ô, minha amiga, que é isso? Quem sou eu para discordar de você? Jamais uma coisa dessa. Minha amiga, professora Camila, tá doido, nossa senhora. Mas, ó, brincadeiras à parte, minha amiga, mas você falou muito, muito, muito bem sobre isso. E eu assim, talvez eu colocaria só um exemplo, porque até, né, imagino que tem aí até gestores, empresários escutando a gente. Então, olha só, hoje eu tive numa reunião com um grande empresário e ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, Carlos André, fala para mim um decreto que me favorece muito mais do que os meus colaboradores. Eu falei assim, não teve nenhum decreto que favorecesse o empreendedor ou o empregador muito mais do que o empregado. Eu falei, isso não vai existir, né? Dentro do país que nós vivemos hoje, você, como empresário, precisa lidar com essas regras novas que estão surgindo. E eu acho que o governo federal, estadual e municipal, com esses decretos, deve até ter ajudado um pouco muitos, né? Mas, assim, por que ele fez essa pergunta? Porque justamente isso. Existe hoje uma grande preocupação do empresariado e dos gestores em relação a essa parte de lidar com o outro, né? Que é essa inteligência interpessoal que a gente está comentando aqui agora. Para quem já tinha um trabalho de reciprocidade, de amizade, de companheirismo,
de líderes com as suas equipes, esse momento está sendo fundamental porque as equipes reconhecem isso. Elas não ficam assustadas porque elas podem pegar o telefone e ligar para o seu gestor, elas podem bater um papo, pode chamar para uma live como essa que a gente está conversando agora, para uma chamada de vídeo ou qualquer coisa parecida. Agora, por um outro lado, e aí eu posso falar assim que sempre há tempo para começar, Camila, que é a questão de você, sinceramente, colocar literalmente o bonezinho da humildade para você se relacionar um pouco mais e melhor com a sua equipe. Então, como a gente falou agora mesmo, se aproximar mais na melhoria desses relacionamentos interpessoais de uma maneira a contribuir literalmente com uma construção. Essa construção, eu não costumo falar que é uma reconstrução, sabe? Eu prefiro falar que a gente já tinha um alicerce e agora a gente vai construir algo em cima disso. Então, Legal. é uma nova construção, né? O mundo literalmente se transformou e mais do que nunca hoje, aqueles com maior inteligência emocional dentro de um controle, né? Imaginando a inteligência emocional como um guarda-chuva, embaixo desse guarda-chuva descem tantos outros comportamentos, tantas outras competências que a gente pode linkar para um bom relacionamento interpessoal. Mas seja inteligente, a minha dica seja inteligente emocionalmente, entendendo, contribuindo para essa construção e assim, com uma vida mais leve. Talvez, eu acho que essa seja a frase. Construa de forma que a sua vida pessoal ou profissional, sua e da sua equipe, seja mais leve, seja mais amiga, mais verdadeira. Porque até tem a ver com uma característica da inteligência emocional, que é a capacidade de gerir o estresse, né? De se adaptar rapidamente a uma situação. Então, quando a gente fala de negociação, a gente tem que falar da capacidade que a gente tem de encontrar uma solução rápida, porque ali durante a negociação objeções vão surgir, situações que a gente não tinha previsto podem surgir também, e a gente precisa se adaptar muito rapidamente a essa negociação e essa solução que a gente pode oferecer. E automaticamente o estresse vai ser acionado. Então, o quanto a gente consegue lidar também com isso, para que a gente tenha emoções positivas, é extremamente importante, porque se a gente sente o estresse e a gente desperta no outro uma negação, uma emoção negativa, a chance de perder a negociação é altíssima, né? Então, realmente, muito válido tudo isso que você trouxe. Bom, a Débora fez a seguinte pergunta para a gente. O quanto demonstrar vulnerabilidade pode ajudar, né, nessa negociação? Deixa eu ver se eu encontro exatamente a pergunta. O quanto a gente acredita que demonstrar vulnerabilidade pode atrapalhar ou ajudar a negociação? Eu vou falar primeiro rapidamente o que eu acho, porque hoje à noite é do grande e querido professor Carlos. Mas, Débora, eu entendo que estão extremamente ligados, né? A gente tem a Brené Brown, que estuda a vulnerabilidade e ela explica que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, vulnerabilidade e coragem não são coisas distintas, né? Elas andam juntas. Porque para que eu tenha coragem, eu preciso aprender a reconhecer a minha vulnerabilidade. Então, se eu vou para uma negociação e reconheço que eu estou com medo de entrar para essa negociação, eu reconheço a minha vulnerabilidade e eu crio estratégias para lidar com ela, né? Ou eu me preparo melhor para essa negociação, ou eu peço ajuda para alguém que negocia melhor que eu. Então, eu entendo que é extremamente positivo reconhecer a vulnerabilidade para que a gente tenha mais coragem e para que a gente tenha melhores resultados. O que você acha sobre isso, professor Carlos? Olha, gostei demais dessa... Perdão. Gostei demais dessa pergunta, porque assim, quando você... Engraçado que quando você falou a palavra vulnerabilidade, o quanto é importante estar ou não vulnerável, demonstrar ou não vulnerabilidade, eu lembrei de duas palavras aqui em relação a que são sinônimas, né? Que ser vulnerável é ser frágil. E ser vulnerável é estar prejudicado ou próximo disso. Então, quando você... Assim, isso, claro, veio na minha cabeça na mesma hora. E aí, quando você fala isso que você acabou de demonstrar,
nessa resposta eu fiquei lembrando aqui de uma outra história. Da história onde você está indo para uma negociação sem ter estudado o cliente, ou no caso o colaborador. Você está indo para uma negociação sem ter estudado o produto ou o serviço, sem saber exatamente ficha técnica ou qualquer coisa parecida. Ou seja, você está vulnerável aos erros. Você está prestes a se prejudicar numa situação. Então, mostrar fragilidade numa negociação, que seja com os colaboradores ou que seja na vida de mercado, né, na vida de compra e venda, digamos assim, eu diria para você que talvez não é essa a palavra, mas se você perguntasse para mim, demonstrar simplicidade, demonstrar, talvez, eu quero fugir da palavra de empatia, né? Demonstrar preocupação nessa negociação, porque você agora há pouco, Camila, citou a negociação onde o resultado é ganha-ganha. Você ganhou e eu ganhei, né? Agora, demonstrar vulnerabilidade eu não vejo como bons olhos. Como você disse de coragem, né? Eu tenho coragem para ir fazer, mas eu estou vulnerável, eu estou frágil, eu não estudei sobre aquilo. Então eu sei pouco. Isso está acontecendo muito, porque eu tenho um grupo de recursos humanos que está sempre próximo de mim, por onde eu sempre estou passando, e a gente conversa muito sobre isso. E o pessoal de recursos humanos, recursos humanos, departamento pessoal, junto com o pessoal do trabalhista, nesses últimos dias está trabalhando pra caramba, né? Porque toda hora tem um decreto novo, tem uma lei nova, tem uma normativa, sei lá. E aí o que acontece? Eu tenho falado com eles o seguinte: estudem todos os decretos. Porque o seu diretor geral da sua empresa, ele precisa saber tudo o que está acontecendo ontem. Não é o que aconteceu lá no dia 19 do mês passado, não. Ele quer saber o que aconteceu ontem. Ele quer te ligar amanhã às 8 da manhã e falar assim, olha, ontem à noite saiu um decreto. Então esteja preparado, não demonstre vulnerabilidade. E tem uma frase que eu aprendi, acho que tem mais ou menos uns 2 anos, com meu amigo Elner Borges, que foi o seguinte, ele disse assim, Carlão, escreve essa frase. Não existe nada pior, nada mais danoso para uma empresa do que um motivado incompetente. Quando você é muito motivado, muito corajoso, mas não está preparado, também não adianta. A vulnerabilidade aparece na mesma hora. Legal, legal. Muito bom. Excelente. Então, tá aqui o posicionamento do nosso grande Carlos a respeito da vulnerabilidade, né? E aí é importante também de compreender bem, né, esses conceitos, assim, por exemplo, para Brené Brown, a vulnerabilidade, ela é estar exposta a uma situação, é me sentir exposta a uma situação, né? Então, eu concordo completamente, né? Quando você traz, assim, esse seu olhar a respeito da vulnerabilidade, se ser vulnerável para mim é me sentir frágil, então, opa, né? Me sentir fragilizada, me sentir despotencializado, então eu preciso olhar para isso e trabalhar isso, né? Porque Isso, senão realmente... melhorar. força para argumentar, para a gente trabalhar ali aquela situação. Bom, mas deixa eu entender com você. Tem mais um monte de perguntas aqui que eu quero fazer. Eita, nós! Me diga, como as emoções, elas podem ajudar as organizações, né? Então, por que gerenciar as emoções vai ajudar as empresas a funcionarem melhor nesse momento que a gente está? Excelente, né? Assim, primeiro que dentro das empresas acontece lá de ter as pessoas e de ter os processos. Legal. Entre as pessoas e os processos, Camila, existe também aquele fluxo que eu chamo de fluxo de emoções. Então, a empresa ela não é só simplesmente pessoas, processos para resultados. Então, pessoas, processos, mais o fluxo das emoções para os resultados. Então, assim, se não tiver, no mínimo, o que a gente chama dentro da área de recursos humanos de clima organizacional, e que nesse momento o clima organizacional, né, inclusive
você junto com todo o seu board, né, da Celere, eu fico um pouco mais no paralelo, né, numa outra área, mas tem essa parte do clima, de trabalhar o clima organizacional dentro das organizações, dentro das empresas, independente do tamanho que ela seja, né? Pode ser uma padaria, onde tem o dono lá no caixa e 5 funcionários. Imagina uma padaria onde todo mundo grita com todo mundo, ninguém respeita ninguém, chegou atrasado e aí já chega brigando. Gente, é tanta coisa. Então, eu penso que existe dentro das empresas uma grande oportunidade de conquistar o que as empresas chamam de sucesso, porque isso é muito particular, quando você sabe controlar esse fluxo das emoções dentro das empresas. E para que isso aconteça, os líderes, né, a parte estratégica da empresa e também a parte tática, precisa estar a todo momento buscando reciclagens, buscando orientações, empresas como nós aqui da Celere, que fazemos esse trabalho dentro das empresas, levando justamente um tom de voz amigável, uma forma de olhar olho no olho para entender o outro, como o outro é, como o outro funciona e principalmente como o outro quer ser atendido, né? Então eu penso que isso passa muito além de pessoas e processos. Pessoas, processos, fluxo de emoções e só depois o sucesso, o resultado, a conquista e assim por diante. Então, meu Deus, precisa organizar isso. Gente de Deus. Isso mesmo. Como assim? Como a gente não fala em emoções dentro de uma empresa? Porque se a percepção que eu tenho, ela é fruto da emoção que eu sinto, né? Então, a abordagem cognitivo-comportamental, ela explica muito isso, né? Primeiro a gente tem o pensamento, depois a gente tem a emoção, depois a gente se comporta. Então, se a minha percepção... E que depois tem o hábito, né? E depois vem o hábito, exatamente, perfeito. Então, como não considerar as emoções, né? Bom, eu quero entender também com você que práticas, além das que a gente já falou, que práticas você considera extremamente importantes serem utilizadas pela liderança e pelo RH para gerir melhor, né, essas emoções. Então, assim, na semana passada a gente teve uma live com a Renata Livramento. Ela compartilhou com a gente o quanto é importante a gente montar uma poupança de emoções positivas, né? Porque quando vier uma negativa, tem um saldo ali de emoções positivas para a gente utilizar. Que outras práticas você sugere para a gente? Adorei, eu escutei essa, eu adorei quando ela disse, eu sou apaixonado nela, é uma pessoa formidável, né? Esse sobrenome Livramento dela, eu falo, brinco com ela, que eu falo assim, ó, não vou me livrar de você nunca, moça. Nunca, verdade. Ela é formidável, né? Mas olha só, ao contrário do que acontece nas empresas, hoje, cerca de 75% das empresas, segundo o que foi falado, elas não têm justamente esse capital, essa poupança, o que a gente chama no mundo dos negócios de ter um caixa, né? Então, nesse momento, as empresas estão precisando de caixa e elas não têm caixa para suportar 30, 60, 90 dias. E aí, quando acontece com a gente, dentro dessas empresas, onde nós temos que evidenciar a todo momento que estamos bem, porque somos líderes, a todo momento, sem desmerecer a crise, porque essa é uma das... Hoje, logo após essa conversa com esse gestor, eu tive um treinamento com a equipe comercial e eu comentei isso com a equipe comercial. Eu falei assim, olha pessoal, não desmereçam a crise. Se um cliente seu falar para você que está passando apertado, que está difícil, colabore com ele, concorde com ele. É mais uma crise? Mas não chama de crisezinha, não fala que logo vai passar, porque você desmerece a dor do seu cliente. Então, da mesma forma, Camila, eu comento isso. Então, vamos pensar numa situação assim. Quando você tem... eu vou usar duas palavras que eu já usei aqui hoje. A empatia e a reciprocidade. Agora eu vou casar as duas, né? Além dessa poupança, já que a gente não dá tempo nesse momento de ter uma poupança de emoções, de boas emoções, de bons fluidos, de bons pensamentos, claro que a gente teve agora nesses últimos 30 dias... Para quem foi preparado
para quem soube aproveitar desse momento, claro que houve muito amor e carinho dentro dos seus lares, ou em alguns momentos até não, né? Eu até reconheço. Mas na maioria das vezes sim. Então isso talvez tenha te elevado um pouco o seu astral em relação a essa poupança de boas emoções. Mas assim, pensando em empatia e pensando em reciprocidade, eu acho que isso já ajuda você bastante no sentido de poder influenciar o outro. Quando você é um exemplo, quando você já é um líder bem preparado, e que você já é um exemplo para as suas equipes, e você é reconhecido dessa forma, trabalhar isso já te ajuda muito dentro desse planejamento de emoções para lidar na hora da negociação. Porque ser educado, ser gentil, ser bondoso, não no sentido de ser bonzinho, ser bondoso, né? Isso já te gera grandes chances de não ter de volta para você, por exemplo, grosseria. Então, eu penso que e isso são coisas que você pode ter se você tiver o mínimo de preparo. Ou seja, não estando vulnerável para erros. Estando preparado dentro de uma legislação, dentro de uma situação de reconhecer o perfil comportamental do outro, se é que, né, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, sabem exatamente o que é isso que eu estou falando. Essas pessoas vão passar a te olhar com bons olhos e respeitar o que você fala e acreditar no que você fala. É isso que talvez os grandes influenciadores aí que nós temos dentro das mídias sociais e das salas de aulas, nós dois como professores, somos influenciadores porque, de alguma forma, trabalhamos a educação, a gentileza, a bondade, além da empatia e da reciprocidade. Então, isso eu acho que fecha bem um conjunto de argumentos, um conjunto de competências que cada um de nós tem que buscar diariamente, treinando. Isso é treino. Então, vão ser acertos e erros nas tentativas. O que não pode é se omitir. E aí eu quero aproveitar aqui, Camila, e falar um pouquinho sobre gestão de conflitos. Não sei se você acha pertinente, porque eu acho que você, assim como eu, deve conhecer várias pessoas que fogem de conflitos, né? A todo momento. Tipo assim, não, Camila, vai lá você, porque você tem mais jeitinho do que eu. Não, Carlos André, faz isso porque você tem um dom da palavra. Então as pessoas fogem de conflitos. Não sei se você quer falar um pouco sobre isso, porque eu sei que você também conhece bastante sobre isso, né? Me conta, você acha que a gente fala disso ou não? Ou você já começa aí e eu mando de cá também? Tem duas coisas que eu quero muito saber de você, e aí você escolhe a ordem, né? A primeira que além da reciprocidade, o que as pessoas levam em consideração quando elas tomam a decisão numa negociação? E o outro ponto que é exatamente a questão do conflito, né? Como é que a gente lida com esse conflito para que a gente negocie melhor? Porque é realmente isso que você trouxe, né? As pessoas evitam. E aí, se eu evito, por vezes eu não vou negociar o que precisa ser negociado. É bem assim, né? Olha só, vamos lá. A reciprocidade, quando a pessoa entende que você tem uma boa, como é que eu vou falar para você? Uma boa intenção naquela negociação, naquilo que eu vou propor, naquilo que eu vou falar ou negociar, já é um ponto. A gente já falou sobre isso. Então vamos falar de outras coisas. Vamos lá. Leitura, o seu corpo fala. Então, a parte do seu corpo, como é que está a sua postura, seu tom de voz, o seu semblante? Como é que você está pronunciando as palavras de maneira rápida demais, de maneira pausada demais, mostrando dúvida, mostrando fraqueza, fragilidade, vulnerabilidade? E falando muito rápido, mostrando nervosismo, ansiedade, ou qualquer coisa, ou a necessidade de que você aceite aquilo. Então, comece a perceber aquele ambiente ao redor de você. E outro, quando você vai falar com uma equipe, tente praticar técnicas de rapport. Quando a gente fala de técnicas de rapport, aí a gente pode falar de espelhamento, pode falar de combinação, podemos falar de várias formas aqui, mas tente praticar o rapport. Né? Como eu disse, o olho no olho, a gente fala muito isso na PNL, né? Na programação neurolinguística. Vamos trabalhar o olho no olho, veja em que altura a pessoa está. Se for o caso, sente os dois para ficar na mesma altura. Se for a equipe, não vá para um tablado. A não ser, claro, que seja com a equipe inteira de 50, 60 pessoas que não cabem numa sala ali.
Mas se for uma meia dúzia, 10 pessoas, coloque em meia lua e se coloque ali de frente para todos. De preferência até numa cadeira giratória. Né? Quando você gira a cadeira para um lado para o outro, quando a pessoa fala, você vira para ela. Pratique esse rapport. Então, assim, olha, são tantas coisas e isso vai confortando o outro. E é uma dica que eu dou, inclusive até, assim, não é nem somente na negociação com as suas equipes dentro das organizações, é na negociação para a vida. Hoje em dia, quando você quer que alguém concorde com você, a primeira coisa que você tem que entender é quem é o outro para que eu fale aquilo que o outro quer saber, no tom que ele quer escutar. Então, estude aquele outro, que seja da sua equipe ou que seja um comprador. E a segunda coisa é assim, que precisa muito ser entendido. O que você está propondo tem que gerar valor, tem que gerar solução, tem que gerar benefício para quem está escutando. Caso contrário, é muito complexo você ter um sim do outro lado. É muito Perfeito. difícil. Perfeito, você me fez lembrar algumas negociações que eu fiz a respeito de benefícios, que quando eu ia conversar com o empresário, eu mostrava a redução de custo que ele teria, e quando informava para o colaborador, eu mostrava o benefício que ele teria ali com aquele ganho. Você tem que falar o que o outro quer escutar, não é, Camila? Eu vou te contar, hein? Não, vou te levar para dar aula na área comercial também. Imagina como é que eu vou negociar agora depois dessa live com você. Ninguém me segura, Carlos. Tá Mas certo. né? Por exemplo, assim, quando a negociação vira o conflito ou quando eu evito a negociação porque eu tenho medo do conflito ser instaurado. Nossa Senhora, e aí? Como é que a gente faz? Já pensou? Porque assim, imagina, você puxa daí, eu puxo de cá, né? A gente está numa guerra de cabo aqui, eu nem lembro mais o nome dessa brincadeira, faz tanto tempo. Mas assim, gente, é muito complexo. Quando a gente chega no conflito, primeiro que eu não vou nem falar daquelas pessoas que correm de conflito, né? Porque essas que correm de conflito, elas precisam pagar outras para fazer aquilo que ela não faria. Então a gente tem que pensar nisso. Mas assim, quando você não gosta de conflitos, você faz de tudo para evitá-los. Você, no momento de uma discussão, você se cala. Você, mesmo estando certo, né? Você, numa hora que você precisa realmente falar, ou até mesmo, digamos, eu não gosto da palavra obrigar, né? Mas eu vou usar aqui, mas me entenda pelo lado bom. Quando você precisa obrigar que alguém faça uma tarefa num tempo hábil, você tem que falar com um tom um pouco mais autoritário, porque talvez aquele colaborador só entende nesse tom, porque aí são os vários tipos de liderança, né? Autocrático, democrático, liberal, então a gente tem que estar sempre considerando isso. E já que a gente está falando para gestores de equipes na área de negociação com elas, então a gente tem que lembrar disso também. Então, imagina, sabe, são situações onde as pessoas elas fogem disso. E fugir disso, infelizmente, não é a melhor solução, porque de alguma forma você só está adiando o problema, né? E aí, muitas vezes, aquilo que poderia ser falado num tom tão tranquilo, tão mais amigável, você manda uma mensagem que só são palavras escritas, que não tem emoções, e ali cada um entende o que quer. Então, quando você fala de gerenciar conflitos, a gente tem que começar a pensar nas técnicas de se evitar esse conflito na hora da negociação. Tá, mas eu não sei disso, Carlos André, eu não entendo isso e simplesmente o conflito já está acontecendo. Tá, então se você já está em meio a tudo isso, a primeira coisa que eu tenho que te falar é o seguinte: cadê a sua poupança da inteligência emocional? Eu preciso dela nesse exato momento, né? Porque nessa hora, você tem que literalmente se segurar, porque você é o líder. Você é o líder que está dando exemplo, você é o líder que está sendo seguido, você é o líder que as pessoas esperam de você sempre as soluções. Então, assim, se segura, porque se o conflito aconteceu, pode ter acontecido uma falha na comunicação. Então, esse ruído, essa falha na comunicação, ela partiu de você ou ela partiu de uma outra pessoa?
você simplesmente se colocou no modo defensivo, porque quando liga o modo defensivo, Camila, meu Deus do céu, sai de baixo, né? É uma briga Não tem mais. sem... Nossa Senhora, e aquilo não tem conserto, né? Aquilo, quando você vê, já foi, já explodiu, e o melhor é você recuar, dar 2 passos para trás para você aumentar o seu ângulo de visão. E entender que a pessoa está no modo defensivo. Então, naquele momento, qualquer coisa que você falar, vai por água abaixo. Se você já vinha trabalhando a empatia, a reciprocidade, como a gente falou, se você tem uma poupança de um pouco de inteligência emocional, você começa, sim, a entender e a incentivar a pessoa para um outro posicionamento. Só que aí vai depender muito do quanto você está entendendo ela. Por isso que a base desse conflito vai estar lá, talvez, na comunicação. Então, peraí, calma. Então, Camila, respira. Deixa eu ver, eu estou vendo que você ficou um pouco alterada com o que eu disse. Me explica o que você entendeu, para ver se foi exatamente o que eu quis te falar. Porque a base da comunicação, a gente sabe disso, a gente, né, frequenta tantas empresas, a gente sabe muito bem que a base da comunicação é assim, não é nem tanto o que eu disse, é muito mais o que você entendeu. Por mais que eu tenha tido boas intenções, por mais que eu tenha usado um tom de voz agradável, por mais que eu tenha sido o mais assertivo possível, talvez você, com a sua cultura, com os seus medos, com os seus traumas, com as suas, digamos, com as suas mazelas de vida pessoal carregando, de vida acadêmica, talvez tudo isso tenha tido um peso que você ensurdeceu na hora que eu falei que não era tão mal assim aquilo que eu estava te propondo. É isso. Excelente. Fantástico, hein? Que capacidade de associação. Veja bem, falávamos de negociação e de emoções, fomos para comunicação, fomos para tomada de decisão e Oh, meu Deus! temas Não relevantes. fugimos do tema, por favor. Muito pelo contrário, não foi fuga, foi associação, porque estão todos interligados, conectados. A gente precisa muito falar de comunicação e estabelecer estratégias para comunicar melhor, né? E, inclusive, Isso. uma boa prática enquanto líder, entender quais são as situações que eu sinto mais dificuldade de me comunicar e que eu sinto mais dificuldade de negociar, né? Então, uma boa prática é se planejar para esse momento. É um tipo de negociação que eu acho mais difícil, porque o perfil da pessoa que eu vou negociar é mais difícil, ou é uma negociação que eu vou ter que estudar, porque eu vou ter que entender, né? Por exemplo, então, negociações. Antes a gente tinha muito negociação de convenção coletiva, que a gente tinha que estudar todas as mudanças e argumentos que a gente podia utilizar para defender aquilo que a gente estava propondo. Então é muito importante entender como se preparar para esse momento da negociação, porque o sucesso dela está muito ligado ao quanto a gente conseguiu planejar bem. É claro que vão surgir situações não previstas, né? Isso é realmente inevitável, mas a gente acaba conseguindo ter um resultado melhor, uma performance melhor, quando a gente se planeja também melhor e conhece aonde a gente quer chegar nessa negociação, até onde a gente pode flexibilizar, qual é o perfil dessa pessoa que eu vou negociar, quais objeções ela pode apresentar, quais soluções eu posso oferecer. Então, tudo isso está muito ligado à capacidade também de se comunicar, né? Sem dúvida nenhuma. Nossa, Camila, o quanto que é importante, pelo amor de Deus, gente, se vocês puderem, assim, ó, de coração, se de toda essa, a gente, não sei quanto tempo a gente já está, mas quanto tempo ainda falta, Camila, mas temos assim... 10 minutos. Tá, de tudo isso que a gente está falando aqui, se você puder, pelo menos assim, escutar isso e internalizar isso, por favor, vai ser maravilhoso para você, que é o seguinte: preparação antecipada. Sabe? A preparação antecipada, ela é gigante. Então, passe mais tempo se preparando. Gente, eu vou falar sobre algo na segunda-feira com a minha equipe. Legal, segunda-feira é o primeiro dia útil de maio. O que eu quero para a minha equipe? O que eu quero que ela faça? Como que vai ser feito tudo isso? Comece a se preparar. Você é líder. Se você escolheu ser líder, ou se você for um líder escolhido, você assumiu responsabilidades quando você aceitou a função. Então,
passe o final de semana, sim, analisando o que aconteceu março e abril, para ver o que pode acontecer a partir de maio agora, que segunda-feira vai ser o primeiro dia útil de maio, desconsiderando aí o sábado, que é dia 2, tá, gente? Então, segunda-feira, o que eu quero? Então, a preparação antecipada, ela é praticamente tudo que você precisa. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso estudar? Com quem que eu vou conversar? E como que essas pessoas entendem a minha verbalização? Qual é o melhor tom de voz? Qual é a cor de roupa que eu vou usar? Se eu posso usar um outro, se eu tenho 2, 3 tipos de uniforme ou cores de uniforme, leve aquela cor que mais agrada, que peça para o time, passa uma mensagem para o time, fala assim, time, ó, vamos todos de camisa azul, sei lá, né? Azul acelere, né? Digamos assim. Então vamos entender como é que você se prepara. Por favor, olha aqui, ó, olha a mãozinha, ó. Por favor, se prepare com antecedência, se prepare emocionalmente, se prepare intelectualmente. Então entenda o outro, entenda o que você quer falar e entenda você. Caso contrário, tem uma grande chance de dar errado. Perfeito. E aí, trazendo um link a tudo isso que você maravilhosamente bem falou a respeito da comunicação, tem uma frase de Simon, escritor, que ele diz o seguinte, que comunicação não é sobre falar o que pensamos, é sobre garantir que os outros compreendam o que queremos dizer. E isso é extremamente importante para uma boa negociação, né? Então, tem tudo a ver com o que você trouxe e eu quis ler aqui porque acho que você colocou isso de uma maneira muito clara e muito assertiva. E antes da gente finalizar, eu quero te passar a palavra para que você conclua. Eu só gostaria, Carlos, de compartilhar 2 práticas, né, que a gente tem na Acelere e que os líderes que estão nos assistindo também podem fazer. Que Claro. nesse que a gente está home office, a gente falando de saldo de emoções positivas, de investir em relações confiáveis e duradouras, né? E não só contatar esse colaborador na hora que eu preciso negociar com ele. A gente fez vários happy hours, né? Então, é uma boa prática aí que a gente quer compartilhar com vocês. Foram muito divertidos os nossos happy hours e isso fortaleceu muito a relação com o time, o quanto o líder conhece o seu liderado e vice-versa, porque a gente pôde entrar muito na intimidade, inclusive com pessoas que hoje são do time, mas que moram em outra cidade e que agora a gente está se sentindo muito mais próximo a elas. E uma outra prática que a gente sempre tem também é a gente falar sobre os motivos que a gente é grato, né? Então, assim, nas nossas reuniões a gente sempre traz, pelo menos uma vez ao mês, o porquê que a gente é grato, né? O que gerou gratidão em relação à empresa, em relação à nossa vida pessoal, e a gente fica muito livre para falar sobre isso, mas é algo que também estimula muitas emoções positivas. Então, estou compartilhando aí com vocês, galera, algumas das práticas da Acelere que funcionam muito bem, mas eu quero agora passar a palavra para o Carlos, porque a gente tem 7 minutinhos e a live cai. Então, quero reforçar minha gratidão por ter você aqui, Carlos. Foi muito válido tudo que você trouxe para nós, né? Contribuiu muito. Obrigada pelo convite e obrigada por agregar tanto valor nessa noite de hoje. Eu gostaria agora de deixar a palavra com você e pedir uma mensagem para quem está nos ouvindo. Tá joia, muito obrigado. Obrigado primeiro a você pela condução, pela forma que você leve, que você conduziu, pela leitura aí da participação da galera, você lendo aí as perguntas, né? Eu quero encerrar falando uma situação assim que eu vejo muito nas empresas hoje, que é aquela questão do coeficiente de inteligência e coeficiente emocional. Então, acho que para encerrar, a gente pode falar um pouco disso, porque hoje as pessoas, dentro das organizações, eu via muito e ainda estou vendo de vez em quando, que é assim, eu quero contratar pessoas com alta inteligência, que já venham preparadas, que sejam caras e não sei o que das quantas e coisa e tal. Não vou falar para você que está de todo errado, porque tem funções, tem áreas, tem mercados que isso atua. Mas tem pessoas hoje em dia que têm um coeficiente emocional talvez tão bem controlado, tão bacana, uma pessoa que ela vem com aquilo de maneira tão natural que você não precisa ensinar e que talvez você também possa e deva aproveitar dessas pessoas
E aí você tem, dentro do recursos humanos, um dos subsistemas, que é treinamento e desenvolvimento, você pega essa pessoa e transforma naquilo que você bem entender. Então, vamos equilibrar um pouquinho o que é o QI e o que é o QE. E fazer esse controle dessas emoções, né? Não somente o controle das inteligências, né, Camila? Eu acho que a gente precisa também levar um pouco disso para que os empresários, os gestores, entendam isso. Talvez eu tenha uma pessoa simples de cultura, mas essa é a pessoa que talvez seja o meu pilar da equipe. Então a gente tem que pegar na mão dessa pessoa, a gente tem que construir junto com ela. Por isso que esse é o nosso trabalho, né? E hoje em dia, eu estou falando de treinamento e desenvolvimento, mas eu estou colocando um nomezinho bem no meio, eu estou chamando de TED, que é treinamento, educação para desenvolvimento. Então, essa educação corporativa, ela precisa muito, muito estar dentro de todo um contexto. E dentro desse contexto, existe, obviamente, todo um trabalho de inteligência emocional, de você falar o beabá para o pessoal do mais operacional até o pessoal do mais estratégico dentro das organizações. Então, eu penso que esse é um tema formidável para a gente começar a trabalhar esse controle emocional dentro das negociações, junto com os nossos pares, junto com os nossos superiores ou nossos subordinados. Então, vamos fazer o melhor que a gente pode fazer nas condições que cada um de vocês tem. Até que daqui a pouco tenha condições melhores, como fala o próprio Mário Sérgio Cortella. Então, muito obrigado, um beijo para todos vocês. Eu imagino que essa live vai estar gravada ainda por 24 horas, é isso? Ela fica por 24 horas, depois a gente sobe para o YouTube, eu vou compartilhar também com você. Então, quem quiser depois pesquisar também no YouTube, vocês conseguem encontrar. E eu acho muito relevante, só para a gente fechar o que você trouxe, né? É que gerir bem as emoções é desenvolver a habilidade e a inteligência emocional. E realmente muitas pessoas muitas vezes acreditam que ou se nasce com a inteligência emocional ou se nasce sem ela. E não, ela é uma competência que é desenvolvida ao longo dos anos, né? Então, treinável. A gente sensibilizar empresários, RHs e gestores para a importância de a gente desenvolver essas habilidades. Então, qual essa empresa hoje, por exemplo, quando ela monta uma trilha de desenvolvimento, o qual ela está trazendo workshops e treinamentos comportamentais que desenvolvem essas habilidades da inteligência emocional, né? É um ponto para a gente pensar muito bem colocado, viu? Valeu, minha amiga. Obrigadão, viu? Show! Oi? Tudo ótimo, muito bom. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até.